Sempre achei que estava fazendo tudo certo. Trabalhar duro, economizar dinheiro e ser responsável. É isso que os adultos fazem, certo? Pelo menos era o que eu repetia para mim mesma nos últimos 10 anos, enquanto trabalhava 60 horas por semana no meu escritório de contabilidade. Meu nome é Hannah Mitchell, tenho 30 anos, sou solteira e, desde 2 semanas atrás, sou a orgulhosa proprietária de um imóvel. Quando minha avó faleceu, ela me deixou uma herança modesta. Não foi o suficiente para transformar minha vida, mas ajudou bastante a diminuir o custo de uma casa. Venho economizando religiosamente desde meu primeiro emprego, aos 22 anos, morando em um pequeno estúdio, preparando minhas próprias refeições e dizendo não às viagens que meus amigos faziam sem pensar 2 vezes. Enquanto todos postavam fotos em Bali ou desfilavam com roupas de grife, eu fazia hora extra e depositava cada centavo a mais na minha poupança. Então, quando finalmente juntei o suficiente $300 mil, para ser exata, comprei imediatamente o apartamento dos meus sonhos, sem hipoteca, sem dívidas, só meu. É um AP de 2 quartos, a cerca de 10 minutos do meu trabalho, num bairro que não é exatamente sofisticado, mas está claramente em ascensão. Os antigos donos tinham um gosto duvidoso para papel de parede e a cozinha precisa de uma reforma, mas nada disso me incomoda. Decidi encarar a reforma sozinha para economizar. Os tutoriais do YouTube viraram meu passatempo noturno. Eu estava justamente arrancando aquele papel de parede floral horrível quando meu celular tocou. Era minha mãe. Hannah, querida, preciso que você venha aqui no próximo sábado para uma reunião de família, disse ela, com aquele tom casual e forçado que só aparece quando ela está aprontando alguma. Reunião de família? O que está acontecendo? Perguntei, pausando minha missão de renovação. Ah, é uma surpresa. Só não se esqueça de chegar às 4, e traga um daqueles bolos de chocolate daquela padaria perto do seu novo apartamento. Mãe, sério, do que se trata isso? Insisti, já desconfiada. Só uma pequena reunião de família. Sua irmã vai estar lá com o Kevin. Convidei seus tios, tias e primos também. Isso me fez arquear as sobrancelhas. Toda a família reunida para uma pequena reunião? Mãe, é um segredo. Hannah, uma surpresa. Só esteja aqui, tá bom? E então ela desligou. Dei de ombros e voltei ao papel de parede. O que quer que minha mãe estivesse tramando? Teria que esperar. Eu tinha uma casa para reformar. Minha irmã, Lily, é 3 anos mais nova do que eu, tenho 27 e está namorando o Kevin há uns 4 anos. Eles moram juntos num apartamento alugado no centro da cidade. Ao contrário de mim, Lily sempre teve uma vida mais tranquila. No colégio, ela era líder de torcida, enquanto eu estava no time de debate. Ela largou a faculdade para se encontrar, enquanto eu estudava contabilidade com afinco. De alguma forma, nossos pais nunca pareceram se importar. Crescendo, tudo era Lily isso, Lily aquilo. Quando éramos pequenas e tínhamos apresentações de dança no mesmo fim de semana, adivinha para qual delas meus pais foram? Quando nos formamos, fizeram uma baita festa para Lily por concluir o ensino médio? Enquanto minha formatura na faculdade foi comemorada com um simples jantar no Olive Garden. Ainda me lembro do meu aniversário de 16 anos, ganhei uma bicicleta usada. Já a Lily, no ano seguinte, ganhou um carro. Quando perguntei aos meus pais o porquê, eles disseram que Lily precisava de mais ajuda por causa das atividades sociais dela, como se meus torneios de debate e meu trabalho voluntário na biblioteca não contassem. Mas eu nunca fui do tipo que faz drama. Apenas continuei trabalhando duro, economizando mais e provando que sabia cuidar de mim mesma. A semana passou voando enquanto eu continuava mexendo no apartamento. Consegui remover todo o papel de parede e comecei a preparar as paredes para a pintura. A sensação de realização ao ver o progresso que eu mesma tinha feito valeu cada bolha nas minhas mãos. Quando chegou o sábado, acordei cedo para terminar de pintar a sala antes de ir para a casa dos meus pais. Passei na padaria, como minha mãe pediu, e comprei um bolo de chocolate com cobertura de creme de manteiga, o favorito dela. Enquanto dirigia rumo à casa onde cresci, fiquei me perguntando qual seria o motivo daquela misteriosa reunião de família. A casa dos meus pais é um sobrado em estilo colonial que minha avó deixou para mim e para minha irmã quando faleceu. Deixamos que nossos pais continuassem morando lá. É claro, nunca passou pela minha cabeça fazer diferente. Aquela casa guarda muitas memórias da infância, boas e ruins. Assim que entrei na garagem, vi que já havia vários carros estacionados.
Reconheci a caminhonete do tio Steve, a minivan da tia Karen e até a moto do meu primo Dereri que estava encostada ali. Fosse o que fosse, era claramente um grande evento familiar. Respirei fundo, peguei a caixa com o bolo e entrei. A Hannah chegou. Minha mãe gritou assim que cruzei a porta. Ela me deu um abraço rápido e pegou o bolo das minhas mãos. Chegou na hora certa. Estamos prestes a nos sentar. Olhei ao redor da sala. Lily e Kevin estavam no sofá, de mãos dadas, sussurrando alguma coisa um para o outro. Meu pai conversava com o tio Steve num canto. Tia Karen e os primos já seguiam em direção à sala de jantar. O que está acontecendo? Perguntei a Lily quando me aproximei. Ela apenas sorriu com ar misterioso. Você vai ver. Isso só aumentou a sensação de desconforto crescendo dentro de mim. Segui todo mundo até a sala de jantar, onde minha mãe tinha arrumado a mesa com sua porcelana fina, aquele jogo que ela só usava no Natal ou no Dia de Ação de Graças, seja lá qual fosse o anúncio, era algo importante. Sentei ao lado do meu primo Derek, que parecia tão perdido quanto eu. Você sabe do que se trata? Sussurrei. Ele balançou a cabeça. Nenhuma ideia. Sua mãe só disse que tinha uma grande notícia para dar. A comida começou a circular pela mesa: carne assada, purê de batatas, vagem, e o bolo que eu tinha trazido foi colocado bem no centro, como a sobremesa do dia. Todos conversavam sobre trivialidades, evitando cuidadosamente o elefante na sala. Finalmente, depois que todos se serviram, minha mãe se levantou e bateu no copo com uma colher, chamando a atenção de todos. Quero agradecer a todos por terem vindo hoje, disse ela, com um sorriso radiante. Temos uma notícia maravilhosa para compartilhar com vocês. Mamãe estava na cabeceira da mesa, com um sorriso exageradamente largo enquanto olhava para Lily. Nossa querida Lily está grávida, anunciou. A sala explodiu em aplausos e felicitações. Lily corou enquanto Kevin a abraçava. E eles vão ficar noivos, continuou mamãe. Os planos para o casamento virão em breve. Bati palmas junto com todos os outros, genuinamente feliz pela minha irmã, apesar do nosso relacionamento complicado. Parabéns, Lily, eu disse, sorrindo para ela do outro lado da mesa. Mas mamãe ainda não tinha terminado. Ela trocou um olhar com papai e Lily, depois se virou para mim com uma expressão que me revirou o estômago. E isso não é tudo, disse ela, com uma voz que silenciou toda a conversa na mesa. Temos outro anúncio. A sala ficou em completo silêncio. Todos olharam para minha mãe, inclusive eu, esperando ansiosamente o que viria a seguir. Como todos sabem, a Hannah comprou um apartamento recentemente, disse ela, gesticulando na minha direção. Os parentes assentiram com a cabeça, alguns murmurando parabéns que não se deram ao trabalho de me dizer quando contei a novidade 2 semanas atrás. Hannah tem 30 anos e é solteira, continuou mamãe, sem marido, sem filhos, nem sequer um namorado. Senti meu rosto queimar. O que o meu estado civil tinha a ver com qualquer coisa? Lily, por outro lado, mamãe prosseguiu, está prestes a começar uma família. Ela e Kevin precisam de um lugar só deles, não um aluguel. Meu coração começou a bater mais forte quando percebi onde aquilo estava indo. Olhei para Lily e Kevin, que encaravam os pratos como se quisessem desaparecer. Mamãe se virou diretamente para mim, e seu sorriso agora parecia afiado como uma lâmina. Hannah, essa é a sua chance de mostrar o quanto você ama sua irmã, o quanto você é generosa e bondosa. Eu acho que você deveria dar o seu novo apartamento para Lily e o Kevin. O silêncio que caiu sobre a sala de jantar foi absoluto. Fiquei olhando para minha mãe, incrédula, esperando que aquela piada terminasse, mas ela nunca terminou. Você pode voltar a alugar, acrescentou mamãe com a maior naturalidade, como se não estivesse me pedindo para doar um apartamento de $300.000. Você não precisa de tanto espaço só para você. Olhei ao redor da mesa. Meu pai concordava com a cabeça, em apoio à ideia da mamãe. Lily finalmente levantou os olhos e me encarou. Havia uma mistura de vergonha e expectativa no rosto dela. Essa é uma ideia maravilhosa, disse tia Karen. A família deve sempre vir em primeiro lugar. Vários outros parentes assentiram. Não era uma sugestão espontânea, era uma emboscada planejada. Você não pode estar falando sério, consegui finalmente dizer. Claro que estou, respondeu mamãe, agora com o tom mais firme. Sua irmã precisa mais do que você. Levantei devagar, a cadeira rangendo contra o chão. Deixa eu ver se entendi direito.
Você quer que eu dê o meu apartamento para Lily? O apartamento pelo qual trabalhei 60 horas por semana, durante anos. O apartamento que eu acabei de comprar com o dinheiro que herdei da vovó e economizei por 8 anos? Você quer que eu entregue tudo isso só porque a Lily está grávida? Hannah, papai interveio, o tom de voz me alertando para parar. Não seja egoísta. Egoísta? Eu ri, um riso seco, que soou vazio até para mim. Eu trabalhei por aquele apartamento, cada centavo. Ninguém me ajudou. Mas a Lily precisa, começou mamãe. Não, interrompi. De jeito nenhum, eu não vou dar meu apartamento para Lily. Ele é meu, eu conquistei cada centímetro. Lily começou a chorar, colocando dramaticamente a mão sobre a barriga ainda lisa. Kevin me olhou como se eu tivesse acabado de chutar um filhote. Como você pode ser tão insensível? Disse mamãe, o rosto ficando vermelho de raiva. Sua própria irmã. Como vocês podem me pedir para doar tudo pelo que trabalhei? Retruquei. Por que a Lily não trabalha e economiza como eu fiz? Os parentes começaram a cochichar entre si. Ouvi frases como, tão materialista e sempre foi a difícil. Você sempre foi assim, cuspiu mamãe, sempre pensando só em si mesma. Eu não vou dar meu apartamento para ela. Repeti, com firmeza, fim de papo. O que aconteceu depois ainda passa na minha mente em câmera lenta. Mamãe pegou o bolo de chocolate que eu havia trazido ainda intocado no centro da mesa e, com uma força surpreendente, o atirou em mim. O bolo me acertou em cheio no rosto, a cobertura e o chocolate respingaram nas minhas bochechas, escorrendo pelo meu pescoço e manchando a minha blusa. A sala ficou em completo silêncio. Lentamente, limpei os olhos, deixando pedaços de bolo caírem no chão. Papai e Lily não pareciam nem um pouco chocados, nem horrorizados. Pelo contrário, pareciam satisfeitos, como se eu finalmente tivesse levado a lição que, na cabeça deles, eu merecia. Sem dizer uma única palavra, peguei minha bolsa e minhas chaves, e fui embora com pedaços de bolo ainda grudados nas roupas e no cabelo. Atrás de mim, os gritos começaram. Egoísta de merda, reconheci a voz da mamãe. Devíamos te deserdar, gritou meu pai. Como você pôde fazer isso comigo? Lamentava Lily. Entrei no carro, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia girar a chave. De algum jeito, consegui dirigir de volta para casa, sentindo a cobertura secar na minha pele. Desabei no meu velho sofá, aquele mesmo que trouxe do apartamento antigo, e tentei entender o que, exatamente, tinha acabado de acontecer. Meu celular começou a vibrar quase que imediatamente. Chegaram várias mensagens de texto, ligações de meus pais e da própria Lily. Você está sendo ridícula, apenas dê o apartamento para ela. Não acredito no quão egoísta você está sendo agora. Depois de tudo que fizemos por você, sua irmã está grávida, ela precisa de um lar. Desliguei o celular e joguei ele pro lado. Depois de tudo que fizeram por mim? Minha vida inteira eu fui a segunda opção, a sombra da Lily. Quando éramos crianças e precisávamos de roupas novas para a escola, Lily ganhava roupas de marca. Eu ficava com as peças da liquidação. Quando nós duas nos inscrevemos para os acampamentos de verão, meus pais arranjaram o dinheiro pro acampamento de artes da Lily, mas disseram que o acampamento de debate que eu queria era caro demais. No aniversário de 16 anos da Lily, eles organizaram uma festa enorme com DJ profissional e tudo. No meu, minha mãe fez um bolo e chamou 2 parentes. E agora? Eles esperavam que eu entregasse meu apartamento para ela, a única coisa que conquistei totalmente por conta própria. Pensei na casa onde tínhamos nos reunido, apenas 1 hora antes. A casa da minha avó, a mesma que ela deixou para mim e para Lily igualmente no testamento. Deixávamos nossos pais morarem lá por gentileza. Nunca cobramos nada. Nunca pedimos nada em troca. Eu era dona de 50% daquela casa, assim como a Lily. De repente, tudo ficou claro. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Na manhã seguinte, acordei com um plano. Fui até meu arquivo e procurei pela pasta com o rótulo Testamento da Vovó. Lá dentro estava o documento que confirmava o que eu já sabia. Lily e eu éramos proprietárias, cada uma com 50% da casa. Meus pais viviam lá por nossa permissão, não por direito legal. Eu estava prestes a ligar para um advogado quando meu celular vibrou. Era uma notificação do Facebook. Minha mãe tinha me marcado numa postagem. Com um aperto no estômago, abri o aplicativo e quase deixei o telefone cair quando li o que ela escreveu.
parte meu coração compartilhar isso, mas às vezes a família nos decepciona das piores maneiras. Ontem, minha filha Hannah se recusou a ajudar sua irmã grávida, Lily, quando ela mais precisava. Apesar de ter condições, Hannah escolheu o egoísmo em vez da família. Como mãe, nunca fiquei tão triste. Por favor, rezem para que Hannah encontre compaixão em seu coração. A postagem tinha dezenas de comentários, a maioria, de parentes e amigos da família. Eu estava lá. A Hannah foi horrível com a pobre Lily. Algumas pessoas simplesmente não sabem o que é família. Manter um apartamento só para ela enquanto a irmã está grávida. Vergonhoso. Ninguém mencionou que minha mãe tinha jogado um bolo no meu rosto. Ninguém questionou por que eu deveria abrir mão do apartamento que lutei tanto para conquistar. Li os comentários, um a um, cada frase como uma faca entrando no meu peito. Minha mãe curtia os comentários mais cruéis. Respondia, incentivando. Ela estava organizando uma campanha pública de humilhação contra mim. Foi nesse momento que algo se partiu dentro de mim. A última faísca de lealdade familiar desapareceu. Peguei o celular e liguei para o primeiro advogado imobiliário que apareceu na busca. Escritório de Advocacia Blackwell. Atendeu a recepcionista. Preciso falar com o advogado sobre direitos de propriedade. Respondi, com a voz firme, surpreendentemente firme. 2 horas depois, eu estava sentada em frente a Jeremy Blackwell, um homem de uns 50 e poucos anos, olhar atento, que me escutou com seriedade enquanto eu explicava a situação. Deixa eu ver se entendi direito, disse ele. Quando terminei, você e sua irmã herdaram uma casa da sua avó. Seus pais moram lá como inquilinos de boa vontade. Agora, depois que exigiram que você entregasse seu apartamento para sua irmã e a expuseram publicamente por ter se recusado, você quer saber quais são suas opções em relação à casa? Isso mesmo, confirmei. Não quero ser vingativa, mas eles não me trataram com respeito. Preciso saber meus direitos. Jeremy analisou o testamento e assentiu. Está bem claro, você e sua irmã são coproprietárias, cada uma com 50% da casa. Você pode solicitar, a qualquer momento, que a casa seja vendida e o valor dividido igualmente entre vocês duas. E como funciona esse processo? Perguntei. Vou redigir uma notificação formal declarando sua intenção de vender sua parte da propriedade, disse Jeremy. Sua irmã pode comprar sua metade pelo valor de mercado, ou então a casa inteira será colocada à venda e o lucro dividido igualmente. Legalmente, seus pais não têm nenhum direito sobre o imóvel. Respirei fundo. Pode fazer isso. Nos dias seguintes, mergulhei nas reformas do meu apartamento. Terminei de pintar a sala de estar e comecei a arrancar o carpete velho. O trabalho físico me ajudava a manter a mente longe da confusão familiar. Bloqueei temporariamente o número deles, eu precisava de espaço para pensar com clareza, sem o bombardeio constante de mensagens e ligações. 5 dias depois do encontro com Jeremy, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e vi meus pais, Lily e Kevin, parados do lado de fora. Não abri a porta. Hannah, sabemos que você está aí, gritou minha mãe. Abra essa porta agora. Precisamos conversar sobre essa carta absurda, disse meu pai, num tom autoritário. Permaneci em silêncio, apertando discretamente o botão de gravação do aplicativo de voz no meu celular. Ingrata desgraçada, berrou minha mãe, depois de tudo que fizemos por você. Você quer deixar sua irmã grávida sem ter onde morar, gritou Lily, indignada. Isso é baixo, até para você, resmungou Kevin. Registrei cada palavra, cada ameaça, cada insulto que eles despejaram do lado de fora da minha porta por quase 15 minutos. Só então desistiram e foram embora. No dia seguinte, enviei o áudio para Jeremy. Ele me ligou imediatamente. Isso é assédio, disse ele, com firmeza. Se quiser, podemos entrar com um pedido de medida protetiva. Mas, acima de tudo, esse comportamento só reforça sua posição. Eles deixaram claro o quanto estão sendo hostis com você. Uma semana depois, Jeremy me ligou com novidades. O advogado dos meus pais havia entrado em contato. Eles queriam mediar. A mediação foi marcada para a segunda-feira seguinte, no escritório de Jeremy. Cheguei cedo, usando minha roupa mais formal, um terninho azul marinho que eu costumava reservar para reuniões importantes com clientes. Jeremy me recebeu com um sorriso seguro. Lembre-se, você tem todo o respaldo legal. Não deixe que eles te façam sentir culpada. Meus pais, Lily e Kevin, chegaram logo depois.
acompanhados de seu advogado. Minha mãe me lançou um olhar frio e cheio de desprezo. Traidora, sussurrou ao passar por mim. A mediação começou. O advogado deles expôs sua posição, dizendo que a venda da casa traria enormes dificuldades para a família. Jeremy respondeu calmamente, apresentando os áudios do assédio e as postagens nas redes sociais como evidência do tratamento que recebi. Foram quase 2 horas de argumentos e impasses. Por fim, os advogados se reuniram em particular. Quando voltaram, trouxeram uma proposta de acordo. A casa seria vendida e o valor dividido igualmente entre Lily e eu, exatamente como dizia o testamento da minha avó. Minha mãe começou a chorar. Por favor, Hannah soluçou, mudando de tom. Nós somos sua família. Como você pode fazer isso com a gente? Me desculpe pelo bolo. Eu perdi a cabeça. Olhei para o rosto dela, manchado de lágrimas, e me lembrei de todas as vezes que a perdoei, de todas as ocasiões em que aceitei ser colocada em segundo plano por causa da Lily. Pensei na humilhação pública, no assédio, na pressão para que eu abrisse mão de tudo pelo que trabalhei. A casa será vendida, respondi, com calma, isso é definitivo. Jeremy assentiu e começou a redigir o acordo. Enquanto esperávamos, senti o ódio da minha família me cercar como uma nuvem pesada. Mas, pela primeira vez, eu simplesmente não me importava mais. Pela primeira vez na minha vida, eu estava me defendendo. 2 meses se passaram em meio a uma montanha de papelada jurídica e visitas a imóveis. A casa foi vendida mais rápido do que o esperado, o mercado estava aquecido e a localização era muito procurada. Depois de descontadas as taxas e custos de fechamento, Lily e eu recebemos pouco mais de $175.000 cada. Durante todo esse processo, não troquei uma palavra diretamente com minha família. Toda a comunicação foi feita por meio dos nossos advogados. Jeremy me contou que meus pais ficaram furiosos, mas não tinham base legal para impedir a venda. Eles moraram durante anos numa casa que nunca foi deles, sem contribuir com nada além do mínimo necessário para a manutenção. E o que eles vão fazer agora? Perguntei a Jeremy na nossa reunião final. Sua irmã decidiu usar a parte dela como entrada para comprar uma nova casa, explicou. Seus pais vão morar com ela e o Kevin conseguiram um financiamento para o restante. Assenti, sentindo uma mistura difícil de descrever. Parte de mim se sentia culpada, afinal, eu basicamente os expulsei de casa. Mas a outra parte, aquela que se lembrava do bolo no meu rosto e da humilhação pública, se sentia vingada. E você? Perguntou Jeremy. Já decidiu o que vai fazer com sua parte? Investi no mercado de ações, respondi. Tenho trabalhado com um consultor financeiro para montar uma carteira diversificada com ações, títulos e fundos imobiliários. Inteligente, disse ele, aprovando com um leve sorriso. Bem, se não houver mais nada, acredito que encerramos aqui. Apertei sua mão. Obrigada por tudo. Ao sair do escritório, senti um peso saindo das minhas costas. Era como se eu tivesse deixado para trás um fardo que vinha carregando há anos, o fardo de sempre ser a responsável, a que cede, a que se sacrifica. De volta ao meu apartamento, olhei ao redor e me dei conta do quanto tinha conquistado. A reforma estava quase completa. Substituí o carpete por piso de madeira, pintei todos os cômodos, renovei a cozinha com eletrodomésticos novos e instalei luminárias modernas por todo lugar. Já não se parecia em nada com o apartamento que comprei 3 meses atrás. Agora ele era meu de verdade, em todos os sentidos. Meu celular tocou, era uma colega do trabalho. Oi, Sarah, atendi. Hannah, como você está? A voz dela soava preocupada. Conversamos rapidamente sobre todo o drama que aconteceu, especialmente quando fui trabalhar de olhos inchados depois do episódio do bolo. Estou bem, respondi. Ao dizer isso, percebi que era verdade. A venda da casa estava concluída, o dinheiro já na minha conta. E sua família? Suspirei. Isso ainda é um caos. Não falei com nenhum deles desde então, mas ouço coisas, por meio de amigos em comum. Que tipo de coisas? O casamento da Lily foi no mês passado, uma cerimônia pequena, só para a família mais próxima. Parei por um momento. Eu, obviamente, não fui convidada. Sinto muito, Hannah. Não fique, respondi. Sincera, eu não teria ido mesmo. E eu falava sério. Ela deve dar à luz na próxima semana. Aparentemente é um menino. E você está realmente bem com tudo isso? Não vai ver seu sobrinho? Perguntou Sarah.
pensei por um momento. Ele vai crescer achando que eu sou a vilã de algum drama familiar. Vão contar pra ele que a terrível tia Hannah não deu o apartamento pra eles e ainda os obrigou a vender a casa. Não vão mencionar como me trataram durante toda a minha vida. Sarah ficou em silêncio por alguns instantes. Famílias são complicadas. Isso é dizer pouco, respondi com uma risada sem humor. A verdade, Sarah, é que eu acho que eles nunca me enxergaram de verdade como parte da família. Eu era útil, alguém que servia para se sacrificar quando necessário. Você acha que algum dia vão se reconciliar? Não, a não ser que eles reconheçam o que fizeram e peçam desculpas sinceras. Mas eu sabia que isso nunca aconteceria. Meus pais passaram a vida inteira favorecendo a Lily. Não iam desenvolver consciência de uma hora para outra, aos 60 anos. Depois de desligar, me servi de uma taça de vinho e fui até a minha pequena sacada. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons quentes de laranja e rosa. 6 meses atrás, se alguém me dissesse que eu estaria afastada de toda a minha família, eu teria ficado devastada. Mas agora, eu me sentia estranhamente em paz. Meu celular vibrou com uma nova mensagem de outro amigo em comum. Lily teve o bebê, 3,3 kg. Está tudo bem com todos. Fiquei olhando para a mensagem, esperando sentir algo: tristeza, raiva, arrependimento. Mas tudo que veio foi uma sensação distante, como se eu estivesse ouvindo sobre a vida de uma conhecida qualquer, não sobre a minha própria irmã. Eu sabia que agora estavam todos morando juntos, Lily, Kevin, o bebê e meus pais, na casa comprada com a parte do dinheiro da Lily e uma hipoteca de 30 anos. Eles estariam pagando por aquela casa até muito depois da aposentadoria. Mas eu não conseguia sentir pena. Eles tinham deixado bem claro onde eu me encaixava na vida deles, não como filha, irmã ou tia, mas como um recurso, algo a ser explorado. Uma fonte de dinheiro, como eu pensei naquele dia, com o bolo escorrendo pelo meu rosto. O apartamento estava silencioso quando voltei para dentro. Alguns talvez chamem isso de solidão, eu chamo de paz. As paredes foram pintadas por mim, o piso, eu mesma instalei. Cada centímetro daquele lugar representava minha independência, minha decisão de não mais ser usada. Na estante, havia uma pequena caixa com as únicas fotos de família que eu ainda guardava, fotos minhas com minha avó. Ela sempre tratou Lily e eu de forma igual. Talvez tenha percebido o que estava acontecendo, como meus pais favoreciam minha irmã e, à sua maneira, tentou equilibrar as coisas, nos deixando partes iguais da casa. Obrigada, vovó, sussurrei, tocando de leve a caixinha. Quanto ao resto da minha família, eu não sentia a menor vontade de procurá-los. A bola estava, definitivamente, no campo deles e eu suspeitava que continuaria lá para sempre. Eu estava cansada de fazer sacrifícios por pessoas que jamais fariam o mesmo por mim. Sempre acreditei que família significava amor e apoio incondicional. Mas agora eu entendia, uma família de verdade, seja de sangue ou escolhida, jamais pediria para você se queimar só para mantê-los aquecidos. Eles nunca jogariam um bolo na sua cara só porque você se recusou a se destruir por eles. Meu telefone continuava em silêncio. Nada da minha mãe pedindo desculpas. Nenhuma mensagem do meu pai reconhecendo o favoritismo que sempre teve. Nenhum agradecimento da Lily por todos os anos em que vivi à sombra dela, sem jamais reclamar. E tudo bem. Eu tinha meu apartamento, meus investimentos, minha carreira e amigos que realmente se importavam comigo. Eu tinha uma vida que construí sozinha, tijolo por tijolo, dólar por dólar,